Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor social, moral ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Mate Maneca e este é o Direito às Claras. O custo do imobiliário, no geral, a ausência de soluções de crédito em Angola, fazem com que muita gente recorra ao arrendamento. Mais uma vez eu vou fazer aqui uma ressalva. Uma coisa é o que diz a lei e outra coisa é o que se aplica na realidade. Mais uma vez mais, como eu vos digo, o propósito do Direito às Claras não é exatamente fazer uma comparação, pelo menos não podemos fazer uma comparação do que aquilo que a lei diz e de facto aplica-se na prática. Na verdade, o que nós pretendemos é dar a conhecer às pessoas o que a lei diz, para que elas, em consciência e com conhecimento disto, possam eventualmente exercer os seus direitos e cumprir as suas obrigações de forma consciente. Ora, então vamos lá ver o que é que diz a lei sobre o regime do arrendamento urbano. E aqui vamos nos fixar apenas no arrendamento urbano. O que é considerado desde logo arrendamento urbano? No artigo 2º da Lei do Arrendamento, que é a Lei 26/15 de 23 de outubro, lê-se que arrendamento urbano é o contrato pelo qual um contraente se obriga a proporcionar ao outro o gozo temporário de um prédio urbano, no todo ou em parte, mediante o pagamento de uma renda. Isto é o conceito de arrendamento urbano. E é naturalmente um conceito intuitivo, não precisa de muita explicação. Um dos contraentes tem um imóvel para arrendar, o outro tem interesse no arrendamento e, mediante o pagamento de uma renda, este imóvel é posto à disposição daquele que está com o interesse em arrendá-lo. O arrendamento urbano, como diz a lei, pode ser para habitação, para comércio ou para qualquer outro fim que não seja ilícito. E abrangendo aqui, quando falamos comércio, muita gente tem a percepção de que se trata de compra e venda apenas. Não, comércio são atividades comerciais, empresariais e industriais para o exercício inclusive de profissões liberais. É impossível fazer aqui nestes vídeos curtos que nós temos no canal uma análise exaustiva daquilo que é o regime do arrendamento urbano. Então nós vamos nos fixar naquelas questões que nós consideramos que são mais críticas ou pelo menos mais questionadas pela maioria das pessoas. E essas questões prendem-se, a maioria delas, com a renda em si. Portanto, desde logo, uma questão que nós vemos na prática não ser respeitada é que o legislador não permite que as rendas sejam fixadas em moeda estrangeira ou até indexada à moeda estrangeira. O legislador diz claramente que as rendas devem estar em kwanzas e se houver uma cláusula que fala nas rendas em moeda estrangeira, essa cláusula deve ser considerada nula, portanto não produz qualquer efeito. E mais, sendo esta lei do arrendamento urbano de 2015, o legislador teve inclusive o cuidado de dizer os contratos celebrados antes de 2015 que tenham rendas em moedas estrangeiras devem ser convertidos em kwanzas. Mas o que o legislador não nos dá, infelizmente, é qual seria o mecanismo ou qual seria a fórmula a usar para fazer esta conversão. Portanto, não determinando o legislador, fica isto na disponibilidade das partes. Embora o legislador obrigue que seja feito em kwanzas, ele não te diz qual é a taxa de conversão que tu vais usar e, portanto, isto será na base negocial entre senhorio e arrendatário para se chegar à conclusão de qual seria a taxa de câmbio a aplicar para converter estes contratos anteriores a 2015 que estivessem em moeda estrangeira. Vou repetir uma vez mais. Todos os contratos de arrendamento urbano, se em cumprimento da lei, devem ter as rendas em kwanzas. Depois, há aquela questão, também sei que não há uma correspondência entre o que diz a lei e a realidade factual, é a questão da antecipação do pagamento. Nós vemos muitos casos em que os senhorios exigem 6 meses, 1 ano de rendas antecipadas. A verdade é que o legislador diz que só se pode antecipar no máximo 3 meses de renda. E mais do que isso também, neste caso, o legislador diz que naqueles contratos em que se preveja uma antecipação superior a 3 meses, deve-se considerar não escrito o período superior e reduzir-se esta antecipação, esta obrigação de antecipação da renda para os referidos 3 meses que o legislador permite. Um outro fator que eu até acho que nem é levado em consideração é que a lei do arrendamento exige que para que se arrende determinado imóvel, portanto é um pré-requisito inclusive para que se possa arrendar determinado imóvel, é que ele tenha um certificado de habitabilidade. Portanto, sem o certificado de habitabilidade, o imóvel não pode nem ser objeto de um contrato de arrendamento. O legislador diz até que se o contrato de arrendamento
for celebrado sob um imóvel que não tenha o certificado de habitabilidade, o senhorio pode ser obrigado a pagar uma multa correspondente a 3 meses de renda. Portanto, o legislador obriga a que haja o certificado de habitabilidade e, se não houver um certificado ou pelo menos a prova de que ele foi requerido, aí o senhorio fica obrigado a pagar uma multa, pode vir a ser obrigado a pagar uma multa correspondente a 3 rendas referentes a esse mesmo contrato. Outra questão que costuma gerar alguma discussão é referente às obras e a responsabilidade por elas. Quem é responsável por que obras? Desde logo, o legislador classifica aqui as obras em 3 categorias: obras de conservação ordinária, obras de conservação extraordinária e benfeitorias. As obras de conservação ordinária seriam aquelas que se destinam a manter o imóvel com as condições necessárias para o seu fim. Portanto, num arrendamento, por exemplo, para habitação, o imóvel tem que ter as condições mínimas para que o fim, portanto, a habitação, seja possível. E, portanto, as obras de conservação ordinária seriam aquelas necessárias para manter estas condições de habitabilidade e, naturalmente, as condições que existiam à data da celebração do contrato. Incluem-se ainda aqui, nas obras ordinárias, aquelas de limpeza geral do próprio imóvel, das suas dependências e ainda as que tenham sido ordenadas pela administração local. Em regra, estas obras de conservação ordinária ficam a cargo do senhorio. Depois existem as obras de conservação extraordinária, que são aquelas que se tornam necessárias para corrigir ou suprimir algum vício de defeito de construção do prédio arrendado, ou ainda aquelas que resultem de um caso de força maior, por exemplo. Nestes casos, o legislador diz que também, em regra, ficam sob a responsabilidade do senhorio. Todas aquelas obras que não se incluam nem nas obras ordinárias, nem nas obras extraordinárias, consideram-se benfeitorias. E depois temos ainda a questão dos encargos do imóvel. Para além da discussão comum que existe em relação a quem é responsável por que obras, costuma também haver a discussão de quem é responsável pelo pagamento de que encargos. Ora, a lei do arrendamento urbano vem dizer que, na falta de estipulação ao contrário, ou seja, o legislador deixa em aberto para que as partes no contrato definam como quiserem, mas se as partes não definirem nada no contrato, ficam sempre a cargo do senhorio os encargos do prédio, nomeadamente impostos, prémios de seguro, taxas de saneamento, exigências administrativas com asseio à beleza do prédio e ainda, no caso de arrendamento de frações autónomas, as despesas referentes à administração, conservação e fruição de partes comuns do edifício. Portanto, aquilo que normalmente são taxas de condomínio, se não estiver nada estipulado no contrato, a responsabilidade decorrente da lei é do senhorio. E a lei diz, nas mesmas condições, se as partes não definirem nada diferente, serão da responsabilidade do arrendatário as despesas referentes ao fornecimento de bens e serviços fornecidos para o imóvel arrendado. Portanto, se o contrato não disser nada, aquelas despesas que normalmente são cobertas pela taxa de condomínio, portanto, as despesas referentes às partes comuns, são da responsabilidade do senhorio. Aquelas despesas com serviços e bens prestados ao próprio imóvel arrendado, água, luz, internet, por exemplo, TV cabo, estas naturalmente são da responsabilidade do arrendatário. Mas uma vez mais eu vou deixar a ressalva. O legislador diz se nada ao contrário for definido pelas partes. Portanto, este regime da responsabilidade dos encargos do imóvel ou das despesas do imóvel só se aplica se as partes não disserem nada no contrato, porque as partes podem definir, e é muito comum que as partes definam, que o arrendatário paga a taxa de condomínio também. E não há nada de ilegal nisto. Esses eram alguns dos pontos e que eu entendi que são os pontos mais questionados pelas pessoas no que diz respeito aos contratos de arrendamento e que eu resolvi trazer-vos neste vídeo. Se eventualmente tiverem outras questões que queiram ver esclarecidas em relação ao arrendamento urbano, comentem aqui embaixo, deixem as questões que eu vou cuidar de responder sem problema nenhum. Mais uma vez, opiniões, sugestões, críticas, sugestões de temas que vocês queiram ver tratados no canal, estou completamente aberta a que vocês me tragam conteúdo, vocês me tragam temas para que eu possa oferecer conteúdo e assim exercermos os nossos direitos e cumprirmos as nossas obrigações com conhecimento e consciência. Este foi o Direitas Claras. Eu sou a Zaida Amado Caneco.